Bem-vindos, obrigado por terem comparecido, pessoal. Eu sei que vocês só estão aqui porque não tem mais vaga em nenhuma das outras atividades, mas não tem problema, eu não fico magoado. E, e então, a ideia era que vocês praticassem, né? Então, eu sugeri essa atividade que é a textura da natureza. Aí vocês poderiam usar um lápis HB, 2B, 4B, borracha e um papel comum, né, papel sulfite comum, e escolher fotos na internet de texturas interessantes que vocês gostem, tipo pelo, pena de animal, folhas específicas ou frutos, né, ou casca de árvore e tal. Então, eu não sei se vocês receberam isso, né, que foi pela Isabel, deveria ter ido. Então, eu queria saber se vocês puderem escrever no chat, se vocês estão cientes disso, se vocês trouxeram material, e, e se vocês não trouxeram, vai ser necessário vocês, tipo, improvisarem já, né? Então, peguem um lápis, ou até, sei lá, esferográfica, porque tem gente que desenha com esferográfica, lápis, papel, peguem os lápis que tiverem aí, né? Se tiver vários tipos de lápis, pode pegar todos, e, e escolham texturas, né? Pensem em texturas, faz uma busca, tipo, se fizer a busca no Google lá, com pelos de animais, vocês vão achar um monte de pelagem já de animal, enclose, inclusive, e penas de aves e tal. Se fizerem qualquer busca, casca de árvore, folhas nervuradas, folhas micronervuradas, esse tipo de busca. Então, eu vou só falar né, como é que eu comecei nisso aqui, porque às vezes as pessoas não têm a menor noção, né, do que leva uma pessoa a ser ilustrador e tal. Então, bom, eu comecei aí na USP, no laboratório de sistemática, eu estudava biologia, e aí eu trabalhei durante uns 2 ou 3 anos, eu trabalhei no laboratório de sistemática vegetal, que é aquele prédio ali no Sobre as Ondas, e aí eu comecei lá mesmo a desenhar. Eu fazia a faculdade de biologia e fazia, fora da faculdade, eu fazia uma escola de arte clássica, né, que é desenho de observação a moda antiga, né, arte clássica mesmo, de observação e tudo, e usar modelos em fibra de vidro, né, que parecem gesso, assim, tem acabamento que parece gesso, parece mármore, e, e aí paralelamente, eu levava a arte e a faculdade de biologia. Aí, numa certa altura, as coisas se juntaram. Eu comecei a ver que o desenho tinha tudo a ver com a biologia, então as coisas se juntaram e eu comecei a desenhar no laboratório, eu fazia meus próprios trabalhos, e em pouco tempo, os colegas de laboratório, que eram todos mestrandos, doutorandos, eles começaram a perceber que eu desenhava, gostaram dos desenhos e começaram a me chamar também para fazer os trabalhos da tese deles, né? E com isso eu estava no meio do vespeiro, sendo uma presa fácil, né? Todo mundo precisando de ilustrador, e eu já estava ali bem no meio de onde todo mundo precisava. Então foi mais fácil começar a carreira assim. Aí disso eu comecei a ter outros tipos de encomendas, e logo no primeiro ano, depois de me formar, quando eu já estava trabalhando assim profissionalmente lá para eles, eu já tive convite da Sociedade Brasileira de Botânica, que era representada pelo Paulo, o Paulo Takeu, que vocês devem conhecer, acho que vocês têm aula com ele, e ele me chamou para dar curso. Então, logo no começo da carreira, também comecei a dar cursos, né? E aí as coisas ficaram sempre paralelas. Eu ficava sempre ilustrando para a ciência e dando cursos ao mesmo tempo, né? E os cursos são uma atividade bem gratificante e gratificante, né? E nos dois sentidos, porque você recebe bem, como você consegue colocar mais gente numa sala, ensinar muita gente, você consegue ganhar mais dinheiro,
Então, as aulas sempre fizeram parte da minha carreira. Aí eu passei vários anos ilustrando muito nanquim, lápis e tal, e muita coisa surgiu para fazer colorido. Então eu fazia também coisas coloridas, eu fiquei sempre pesquisando técnicas. É, Depois de sair da escola, eu saí da escola de arte em 98, 97, 98 talvez, aí, em 98. E aí eu comecei a... eu tive que começar a ser autodidata, né? Porque com aquela base que eu tive na escola de arte, conforme eu ia descobrindo técnicas, eu era obrigado a descobrir como elas funcionavam sozinhos. E não tinha internet, né? Imagina, tinha internet, mas estava engatinhando, não tinha nada do que a gente encontra hoje na internet. A gente encontra tudo, né? Não existia YouTube para você descobrir como é uma técnica, nem o básico dela, né? Não tinha nem livros, assim, para a gente estudar. Então a gente tinha que botar a mão na massa e fazer. Ah, então, na verdade, mesmo quando eu estudava na escola de arte, eu era obrigado a ser um pouco autodidata, porque meu professor nem sempre sabia tudo que tinha para se estudar, né? Scratchboard, por exemplo, que é uma técnica que você pinta de preto e raspa para chegar no branco, assim, né? Você faz um traço branco raspando a tinta preta. Scratchboard não era uma técnica que meu professor conhecesse, né? Tinha algumas técnicas de aquarela científica que meu professor também não conhecia, porque ele era mais da aquarela realista, assim, era um pouco mais solta do que a científica, né? Tinha uma técnica um pouco diferente, mais úmida, né? A científica é um pouco menos úmida, não se usa tanta água assim. Ah, enfim, foi sempre isso, sempre ilustrando e dando aula. E aí eu deixo aberto para vocês perguntarem também, se vocês quiserem saber mais coisas sobre a carreira e tudo. E tem no meu blog também um monte de informação sobre isso, né, se vocês tiverem curiosidade. Professor, eu tenho uma dúvida. Quando que você começou a se titular como ilustrador? Porque, tipo, não tem um curso como uma graduação, né, de ilustração científica, nem nada do gênero. Aí eu queria saber até a partir de qual ponto que a gente já poderia se autotitular como ilustrador, a partir de quanto de experiência, não sei se ficou clara a minha pergunta, mas... Ficou claríssimo porque a resposta está no blog. Ah, tá. Vou ler, então. Engraçado isso. Não, eu vou responder, mas a resposta está no blog exatamente falando sobre isso. É incrível, nossa, é engraçado porque nunca ninguém me fez essa pergunta, mas eu sentia que existia um pouco essa insegurança, né, por parte de alguns biólogos assim, poxa, mas quando que eu vou me considerar profissional, né? Eu não sei quando que eu posso me considerar já profissional, já um ilustrador, porque eu não tenho um título, eu não fiz um mestrado, eu não fiz nada, eu não tenho um curso específico e tal. Então, no blog eu falo exatamente sobre isso. Tem um artigo, inclusive se vocês entrarem no blog pelo celular, vocês não vão ver a lista de artigos que fica do lado direito. Então, se vocês entrarem pelo celular, vai até o final, assim, vai rodando até o final, vai estar escrito lá, visualizar versão para web. Aí você vai na versão para web, aí vai aparecer a coluna do lado direito, que tem uma lista de artigos. Aí tem um dos artigos lá, que chama Como Ingressar na Profissão. O outro chama... já vejo aqui. O mercado de trabalho na ilustração científica, né? Esse Como Ingressar na Profissão é exatamente o que eu... Esse de como ingressar na profissão é exatamente onde eu respondo essa pergunta, porque assim, eu falo lá que tudo que o ilustrador tem que fazer para se tornar um ilustrador é ilustrar todo dia, ilustrar cada vez mais. Se você consegue ficar ilustrando durante um dia inteiro, durante 5 horas, 4 horas, do mesmo jeito que você se dedica à faculdade, você fica numa aula, às vezes
4 horas de manhã, 4 horas de tarde, desse mesmo jeito que você se dedica, se você consegue se dedicar à ilustração, você pode se considerar ilustrador já, né? Depois de um certo tempo de experiência, mesmo que as suas ilustrações ainda sejam cruas, você já é um ilustrador, porque você já trabalha o dia todo com aquilo, já tem muito mais experiência do que uma pessoa que nunca fez nada com aquilo. Eu sempre falo, né, que quando você começa a entender, por exemplo, como funciona lápis e borracha e papel e tudo, você começa a praticar aquilo, você já tem para ensinar. Na primeira pesquisa que você faz sobre como funciona essa gradação de lápis, HB, 2B, 4B, 3B e tudo, e os Hs também, 5H, 6H. Quando você faz uma pesquisa e começa a entender como funciona, você já pode ensinar essas coisas, você já está pronto para dar um curso, eventualmente, né? Porque eu acho que a gente se subestima demais, sabe? Às vezes a gente faz uma pesquisa e pega tanto conhecimento, e aquela pesquisa lá ninguém faria, porque a gente tem muita sede, então a gente pega tanto conhecimento e a gente já fica apto a começar a transmitir esse conhecimento, né? Eu vi isso em alunos meus, alunos que começaram, tinha 1 mês, 2 meses de aula, eles já estavam prontos para dar curso, porque eles já sabiam muito mais do que quem não tem nada de aula, né? Então, eu acho que a gente tem que se livrar um pouco dessa coisa de titulação, de um curso formal, assim, né? Você tem que ter um curso formal, você tem que ter um mestrado. Isso é uma coisa que eu nunca passou pela minha cabeça, fazer um mestrado. Tem gente que quer fazer um mestrado porque parece que existe uma hipnose, assim, acadêmica, de que se você não fizer um mestrado, você não pode ser um profissional, você precisa se titular, você precisa ter mestrado. Hoje em dia, faculdade todo mundo tem, graduação todo mundo tem, você precisa ter uma pós, existe uma hipnose sobre isso, né? E a mesma hipnose que foi feita na minha época, que você tinha que ter uma faculdade, né? E também não precisava ter uma faculdade, nem para ser ilustrador. Claro que a faculdade de biologia para mim foi essencial para eu ser o profissional que eu sou, mas se eu não tivesse a faculdade, eu não ia ser menos, eu ia ser o mesmo, né? Tudo que eu precisaria aprender, eu teria aprendido no curso da minha experiência com ilustração. Então, se você ilustra e se você já está conseguindo representar bem os objetos, se você, mesmo que seja cru, mesmo que ainda precise de aperfeiçoamento e tudo, você já é uma ilustradora, né? Eu, quando comecei, eu achava que estava bom o meu trabalho. Hoje eu olho e falo, gente, isso é horrível, né? Uns garranchos, era horrível. E então eu já me considerava ilustrador, né? Eu era pretensioso, né? Paciência, todo mundo é pretensioso, né? A gente sai da faculdade e não acha que é biólogo, a gente acha que é biólogo, só que a gente não é biólogo. A gente é biólogo quando a gente vai ter experiência de campo também. Faculdade não quer dizer muita coisa. A gente tem algumas experiências de campo com os cursos, mas o biólogo mesmo, ele se forma um pouco depois da faculdade, quando ele começa a sair a campo, né? Ou os que são mais espertinhos, eles já saem a campo logo no primeiro ano de curso, né? E aí eles já se tornam biólogos bem cedo. Deixa eu ler aqui as suas perguntas. Existem várias graduações de lápis, como você falou, 2B e 4B. Qual a diferença entre eles? Então, eu vou explicar mais ou menos por cima aqui as gradações, porque isso tem um artigo no meu blog também, e tem tanto um artigo no meu blog chamado Grafite e Seu Uso, onde eu indico links para isso, e faço um resumo disso aí, como a minha apostila de grafite também, ela explica bem detalhadamente, né? Não explica bem detalhadamente, ela dá links também, ela dá uns links para essa... não me lembro, eu acho que eu explico, mas enfim, se eu não explico, eu dou link e de qualquer forma vocês vão encontrar uma referência bem detalhada, mas eu vou falar por cima aqui só o básico, né? Quando o lápis é H, é de hard, duro em inglês, né? E quando é B, é de black, que é preto. Ou seja, o mais duro e o mais macio. Quanto mais duro, mais ele é clarinho, mais ele resiste a deixar grafite no papel. Então,
O H é durinho, o 2H é um pouco mais, o 3H é mais duro ainda, o 4H mais ainda, então vai ficando muito duro até o 9H, e o 9H quase não sai nada no papel, assim, só sai uma sujeirinha de nada, né? É muito duro e quase não sai grafite no papel, um lápis bem claro, que eu não uso, né? Eu uso no máximo 2H, 4H, porque eu ganhei de presente um 4H, mas o 2H com a mão leve já faz o que você precisa quando você precisa de uma sombra clara. E aí tem o HB, que é entre o H, entre o duro e o macio, né? Entre o hard e o black, que é aí fica HB, que é um lápis assim gostoso para você começar um sombreado, que seja um pouco mais escurinho, e para desenhar mesmo, para fazer o próprio desenho, né? O HB. E aí tem o F, que é de fine, que é para fazer eles falam que é para fazer contorno, para fazer coisas finas, né, ponta fina, mas ele é um HB. Em essência, ele é um HB, não sei qual é a diferença, nunca consegui descobrir qual é a diferença, nunca encontrei nenhuma referência de qual é a diferença do HB para o Fine, acho que é só nome mesmo. E aí vem o B, e depois vem o 2B, 3B, 4B, quanto mais B, mais vai ficando escuro, até o 9B, que é o mais escuro de todos, né. Por que que eles fazem isso? Porque o grafite, se você pesar a mão, ele escurece. Se você usar o 2B com uma força enorme, ele escurece, só que ele vai ficar polindo o papel e vai brilhar tudo, né? Então eles fazem isso para você poder usar justamente a mão bem leve. 2B você usa a mão leve, depois quando você começa a pesar a mão, você usa o 3B, quando começou a pesar a mão, você usa o 4B. Pelo menos essa é a minha técnica. Tem gente que só usa o 6B e já faz tudo com 6B, clarinho, escurinho, faz tudo com 6B. Então, cada um tem sua técnica. Eu tenho uma técnica que eu explico no meu vídeo e na apostila, que é de camadas. Então, eu faço camadas começando com H, aí eu vou passando por cima com 2B, 3B, 4B, até o 6, 7, 8B. No meu vídeo, eu vou deixar o link aqui para o meu vídeo sobre o grafite e para a apostila, tá? Tudo isso tem no meu blog, né? Se vocês entrarem lá no curso, vocês vão ver logo, a primeira postagem do blog é sobre o curso, né? Aí você vai lá, mora no Brasil, você clica para ver as informações, aí vocês vão achar o link para o curso online, aí eu vou mandar já o link aqui para o curso online. E aí vocês, vendo esse link, vocês vão ver que tem a apostila gratuita e a primeira aula gratuita. Ali eu explico tudo sobre o meu método. Aí nesse link que eu estou mandando agora tem a aula e a apostila gratuitas. Bom, então aí também vocês vão ver se vocês quiserem, vocês podem só colocar uma lista de links aqui, porque tem um monte de coisa útil, tá? Tem os meus canais, o meu canal do YouTube, as minhas redes sociais, né? E aí, ali vocês vão encontrar um monte de coisa, tá? Deixa eu colocar a lista de links que é mais fácil. Aí, se eu precisei aprender Photoshop ou ilustração digital? Não, foi tudo na raça, eu comecei há 20 anos com a ajuda do Photoshop, eu não precisei aprender Photoshop nem ilustração, e eu também não faço ilustração digital, não gosto de ficar fazendo coisa no computador, eu gosto de fazer no artesanal, né? Mas aí eu uso o Photoshop para trabalhar o escaneamento, para limpar a imagem, para melhorar a fidelidade ao original, né? Quando você faz uma reprodução, você vai lá e corrige as cores, corrige o contraste, esse tipo de coisa. Se eu acho que existe caminho na ilustração científica para as pessoas que não vieram de curso de biologia. Sim, existe totalmente. Eu sou um dos primeiros biólogos da minha época
a ser ilustrador. Na época não tinha, era todo mundo de fora da biologia. O pessoal vinha da artes, vinha da arquitetura, vinha das artes plásticas, do design, de outras áreas assim que tinham mais a ver com arte mesmo, né? Então eles eram obrigados a aprender a parte botânica, a parte zoológica, e o professor tinha que perder horas explicando, não, isso não é bem assim, isso aqui, porque tem aquele olhar que não é tão preciso, né? Então, mas para quem não veio de curso da biologia, tem ilustradores excelentes que não vieram da biologia, né? E que então não precisa ser biólogo para fazer. É o seguinte, quando a gente pensa em representar texturas, a gente acaba se perdendo nos detalhes, porque a textura é essencialmente detalhe, e a gente acaba sendo absorvido pelos detalhes. Gente, presta atenção aqui, vocês que estão aí, eu estou vendo vocês aí, eu estou sabendo que vocês estão mexendo no celular e fazendo outras coisas, presta atenção aqui, porque isso aqui é importante. Eu vou dar 3 ferramentas para você aí, para. Eu vou dar 3 ferramentas, solta o celular, olha para mim. Eu vou dar 3 ferramentas que são importantes para vocês abordarem a textura de modo diferente do que a gente acaba indo no instinto, porque a gente é muito direcionado ao detalhe, a gente é muito focado em detalhe, a gente acaba perdendo a visão do todo, né? Então, a primeira ferramenta é você partir do geral para o particular, ou seja, não se perca nos detalhes. Se você está vendo uma textura, tipo uma árvore, né? A gente acaba se perdendo querendo fazer, nossa, a árvore tem as folhas pequenininhas, eu vou ter que fazer uma por uma e tal. Não, não é assim que funciona. A gente faz primeiro o geral da luz e sombra, e depois o geral da luz e sombra, depois o geral da luz e sombra, e aí é que a gente vai começar a entrar nos detalhes, e o detalhe vai ser de um ramo, depois o detalhe de outro ramo, e só no final que a gente vai entrar em folhas. Então é sempre do gênero particular. O mesmo vale para qualquer objeto texturado, né? Eu vou mostrar, por exemplo, isso aqui, deixa eu ver se vocês vão enxergar. Eu vou fazer um negócio aqui que vocês vão enxergar direitinho. Um objeto desse aqui, por exemplo, né? A gente vê o excesso é um abacaxizinho, tipo um abacaxizinho. A gente vê esse excesso de escamas e de coisinhas, né? Todas passando para lá e para cá, e a gente acaba achando que para fazer o desenho disso a gente precisa fazer já pelo detalhe, começar fazendo tudo isso. Não precisa começar fazendo só a forma geral do abacaxi, com a luz e sombra geral. Depois a gente vai partir para os detalhes. Esse é o primeiro ponto. Eu vou mostrar na prática como isso funciona e com exemplos de desenhos, né? Então, vamos começar para falar sobre isso. Eu vou começar com essa árvore aqui, e eu vou compartilhar essa janela aqui com vocês. Espera aí. Então, reparem, está todo mundo prestando atenção na tela? Presta atenção na tela, para o que está fazendo, presta atenção aqui que eu vou mostrar um filminho bacana. Vai, presta atenção todo mundo, para e olha o que eu estou fazendo